Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para, embaixador, lhe pedirmos que nos dê as suas ideias sobre aquilo que foi mais uma semana de guerra na Ucrânia, nomeadamente no que tem a ver com o facto de a Rússia ter decidido explicar que estava aberta a negociações com os Estados Unidos. Aliás, como o embaixador disse várias vezes anteriormente, a Rússia sempre estaria, quando estivesse aberto ao diálogo, sempre estaria para o fazer com os Estados Unidos e não diretamente com a Ucrânia, ou pelo menos em paralelo com a Ucrânia. Parece-lhe que tudo isto é um recado antecipado a uma possível vitória de Donald Trump? Não sei, a Rússia, o António tem razão, a Rússia sempre disse que queria falar com os Estados Unidos e achava que o seu diálogo é com os Estados Unidos. Isto porque a Rússia considera que a Ucrânia é um mero instrumento na mão dos Estados Unidos e do mundo ocidental e que, portanto, estar a discutir com a Ucrânia é apenas, digamos, uma sucursal face à filial. E, portanto, a Rússia quer falar com os Estados Unidos e não é por acaso que ainda ontem aparece uma indicação de que houve contactos entre o secretário de Estado, o secretário de Defesa americano e o secretário de Defesa russo. Portanto, há aqui uma abertura, digamos, eu diria, estratégica. Porquê? Porque vamos ser claros, quer dizer, quer os Estados Unidos, quer a Rússia, que são os detentores dos dois maiores arsenais nucleares do mundo, pressentem que eh, neste tempo de elevada tensão, em que a questão nuclear vem muito ao de cima nas conversas e muito ao de cima até na retórica, é preciso haver o chamado telefone vermelho que havia no passado relativamente entre a União Soviética e os Estados Unidos. É preciso fazer renascer esse telefone para evitar que determinados sinais estranhos, provocações, operações de falsa bandeira, possam de repente desencadear uma tragédia. E, portanto, e a Rússia gosta disto, porque a Rússia gosta de ser tratada como um grande poder à escala internacional. Volto a lembrar que Barack Obama chamou a Rússia uma potência regional. Foi uma coisa que ofendeu brutalmente a Rússia. A Rússia quer ser tratada à escala global. E os Estados Unidos andaram a furtar-se, e andam a furtar-se a isso há muito tempo, porque querem considerar a legitimidade da luta ucraniana pela sua independência e, digamos, a preeminência da vontade ucraniana nessa mesma luta. A Rússia quer deslocar a conversa para o chamado desenho de uma nova arquitetura de segurança leste-oeste, na qual ela possa ser um dos pilares e os Estados Unidos outra. Aí esquecendo a China, considerando que a China não é, digamos, um ator principal na arquitetura de segurança europeia. Em que medida que os Estados Unidos vão a caminho disto ou não, eu acho que no que toca às grandes questões e às grandes questões de risco, questão nuclear, os Estados Unidos estão disponíveis para isso. Quanto ao resto, não estarão tão cedo. Isto é, salvo Mas a se questão é exatamente essa, embaixador. Não estarão tão cedo até novembro ou a seguir a estarão tão novembro cedo até manter-se-ão? novembro, eu acho que até novembro não há condições para isso. Além disso, os Estados Unidos, se acaso fossem tentados a isso é de certa maneira contraditório com a própria decisão americana de libertar meios financeiros para a Ucrânia, para a luta ucraniana. E vamos ser claros, o que é que são esses meios financeiros? São meios financeiros para financiar indústrias americanas que dão material, munições e material à Rússia, à Ucrânia. E por isso mesmo são, digamos, estímulos Financiamento interno. à indústria de defesa americana. E isso, quer dizer, há um momento a partir do qual se pergunta, mas afinal os americanos querem o quê? Querem manter este tipo de ajudas ou querem pura e simplesmente travar isto e de certa maneira não ganhar com a guerra? Isto também é uma questão de fundo que aqui está, porque os americanos nesta guerra, eu volto a dizer, têm várias dimensões em que ganham. Não têm tropas, ganham imenso dinheiro na venda de material, porque, como é sabido, mais de 80% do dinheiro que dão à Ucrânia fica nos próprios Estados Unidos, porque são ajudas de Estado à indústria de defesa. Vendem à Europa agora aquilo que a Europa não pode comprar à Rússia em matéria de energia. Tem além disso, uma posição, sob o ponto de vista internacional, digamos, moralmente inatacável, porque a defesa da Ucrânia e a defesa da independência da Ucrânia é positiva para os Estados Unidos e para a imagem dos Estados Unidos. Degradada agora,
fortemente degradada em Gaza, vamos ser claros. E além disso tem o outro aspecto que não tem tropas lá. Esse é que é o ponto fundamental. Os americanos adoram guerras feitas pelos outros e onde não tem tropas. E, portanto, estão a defender os seus interesses e os interesses ocidentais, em termos gerais, em termos do equilíbrio global. E, portanto, nós estamos neste momento num tempo em que a Rússia dá uns sinais estranhos. Por um lado, a Rússia não tem conseguido, depois daquele avanço em Kharkiv, no sentido de alargar a frente de batalha, a Rússia não tem conseguido grandes ganhos e aparentemente está neste momento a sofrer alguns reveses que têm a ver com a circunstância dos ucranianos terem podido utilizar algum material que lhes é dado pelos Estados Unidos, nomeadamente, para poder fazer ataques. Aquilo que se passou nas praias da Crimeia é um bocado chocante, na realidade, é a utilização dos ATACMS, o envio de mísseis americanos, que no fundo acabaram por atacar populações civis. E vale a pena dizer, para as pessoas terem isto bem presente, nas guerras, as populações civis, o ataque deliberado a populações civis é um crime de guerra. Pode haver, digamos, casualties, populações civis que sejam atingidas em função de ataques militares. E nós sabemos, e este é um ponto também importante nesta guerra, e nesta guerra isso tem sido muito evidente, e no Médio Oriente também, que muitas das vezes os combatentes utilizam zonas civis para disfarçarem os locais onde estão a atuar. E, naturalmente, na retaliação, os civis que estão próximos dessas zonas civis são feridos e são vítimas. E, portanto, há aqui uma mistura e uma zona cinzenta. Outra coisa é o ataque deliberado. E, portanto, os ataques deliberados às populações civis, de qualquer dos lados, são considerados crimes de guerra. E já agora vale a pena dizer, António, que nas últimas horas o Tribunal Penal Internacional decidiu indicar como sujeitos a um mandato de captura, quer o antigo ministro da Defesa russo, Shoigu, quer o atual, ou ainda atual chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Gerasimov. Isto traduz, de facto, um reforço daquilo que é a atitude do Tribunal Penal Internacional perante figuras russas. Putin já estava aí na primeira linha e já há outras figuras russas nesse mesmo pipeline de acusações. E, portanto, a Rússia está, digamos, sob uma forte pressão. A sensação que se tem neste momento, e eu vou utilizar uma expressão que Emmanuel Macron utilizou aqui há uns tempos, é que a Rússia está numa espécie de dilema estratégico que não é, que é, a Rússia sabe que o patamar seguinte àquilo que são os meios de natureza convencional que tem vindo a usar de forma muito séria, muito elevada, com drones, com mísseis, com ataques às instalações elétricas, etc. O passo seguinte é o nuclear tático. E, portanto, dá a ideia que a Rússia, não obstante várias provocações de que tem vindo a ser objeto, nomeadamente as provocações na Crimeia, em que a Ucrânia tem demonstrado uma capacidade de utilização de drones que torna a situação extremamente instável para a Rússia tem toda a sua frota do Mar Negro encostada à zona mais asiática do Mar Negro, precisamente porque tem medo dos ataques ucranianos. Portanto, a Ucrânia tem aí uma vantagem através disso. Ora bem, a Rússia não sabe como é que há de reagir a isto, porque o passo seguinte é muito elevado. E daí, talvez, isto é uma suposição, este recurso à discussão com os Estados Unidos sobre esta matéria. Há aqui qualquer coisa por trás que me está a falhar, devo confessar, porque a sensação que há é que a Rússia não pode continuar toda a vida a dizer daqui a dias vamos fazer nuclear tático, daqui a dias, se houver mais provocações, vamos a um passo seguinte. Medvedev tem vindo a dizer isto sistematicamente e depois não faz nada. E, portanto, das duas uma, ou há um ataque avassalador de mísseis, com consequências até junto às populações civis, mas com as consequências também na ação do Tribunal Penal Internacional, ou então a Rússia tem que passar ao nuclear tático. E o nuclear tático é de uma gravidade extrema, porque pode de facto desencadear um conflito à escala global. A alternativa a isso, embaixador, será talvez a eternização da guerra sem nenhum avanço tático no terreno, mas que mantenha em banho-maria, digamos, Mas é um tudo banho-maria. por ali se passa. É um banho-maria relativo, António, porque a Rússia está a sofrer humilhações sistemáticas com ataques ao seu próprio território feitos pela Ucrânia,
uma certa legitimidade, porque se a Ucrânia é atacada no seu território por Pois claro, ataques russos, também tem o direito de atacar. Até agora tinham feito apenas com meios próprios. Agora está autorizada pelos Estados Unidos a utilizar alguns meios até um determinado limite. Mas quer dizer, é muito natural que, sendo Volgorod uma cidade russa, de onde partem, de cuja zona próxima, partem ataques para a Ucrânia a umas dezenas de quilómetros, é natural que a Ucrânia, na sua retaliação, passe a linha de fronteira. Ou será que só a Rússia que tem o direito de agressão? Quer dizer, porque há aqui um momento a partir do qual há aqui um equilíbrio relativamente a isto. Não pode só um país dizer e agora as minhas balas acabam na fronteira. pois claro, Já não acabavam com os drones, mas agora já estão com material ocidental. A ideia é que isto pode dar uma escalada e não sabemos onde é que as escaladas acabam. E daí a utilização do chamado dilema estratégico, que é a noção de saber o que é que a Rússia vai fazer. A Rússia está, neste momento, claramente num dilema estratégico. E um dos lados da resolução desse dilema pode ser trágico. pois claro. Obrigado, embaixador. Mais um tema que com certeza iremos abordar na próxima semana. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá.